Governo federal muda critério de vacinação para acelerar a campanha de imunização contra a Covid-19. Na falta de público com comorbidades, municípios podem aplicar a vacina por faixa etária em ordem decrescente. Brasil supera a marca de 67 milhões de doses de vacinas aplicadas contra o coronavírus. Anvisa autoriza novas condições de armazenamento para imunizante da Pfizer. Brasil registra aumento de quase 50% em cirurgias plásticas em 2021. Faltando 3 dias para o fim do prazo, 4 milhões de pessoas ainda não enviaram a declaração do imposto de renda. Vacinados em Hong Kong concorrem a apartamento de quase $1,5 milhão de dólares. Japão prorroga estado de emergência contra a Covid-19 em Tóquio. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Os governadores de 17 estados e o do Distrito Federal acionaram hoje o Supremo Tribunal Federal. Eles querem que o STF esclareça se eles podem ser convocados pela CPI da Covid. Até agora, os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, que investiga denúncias sobre o enfrentamento da pandemia, convocaram 8 governadores para depor. Eles já disseram que são contra, sob a justificativa de que o Legislativo não pode interferir na atuação dos executivos estaduais. O ministro Ricardo Lewandowski é quem vai analisar todos os pedidos de habeas corpus. Outra ação que chegou ao Supremo em relação à Covid foi do presidente Jair Bolsonaro. O presidente quer evitar que os prefeitos e governadores continuem tomando medidas que implicam na suspensão das atividades econômicas, como o lockdown já decretado em algumas cidades do interior de São Paulo. O pedido de Jair Bolsonaro está com o ministro Luiz Roberto Barroso. Não sei qual vai ser a decisão do Supremo tocante. Eu sei que o Marco Aurélio já debochou da ação. O ministro não pode pré-julgar nada. Eu não sei porque ele vai embora agora em julho, né? Está acabando o tempo dele, 75 anos. Agir dessa maneira. Agora, quem segura o salário dele é a economia que eu segurei com as medidas mais variadas possível para compensar as demissões que iriam acontecer em massa. E continuam essa questão de alguns estados aí, de toque de recolher, proibir, fechar comércio. A fila da vacinação vai andar. Por causa da baixa procura entre os que já têm direito à vacina, o Ministério da Saúde autorizou que estados vacinem as pessoas a partir de 59 anos, enquanto segue a imunização do público prioritário. De Brasília, Jaqueline Fonseca explica. O Ministério da Saúde autorizou a vacinação da população em geral por ordem decrescente de faixa etária de 59 a 18 anos, paralelamente à vacinação do público prioritário. Neste momento, a campanha foca nos profissionais da educação, para que seja possível a volta às aulas em breve. Inicialmente, são imunizados os professores de creches, depois para a escola, ensino básico e por aí vai, até chegar ao ensino superior. A liberação da vacinação para quem tem 59 anos foi feita porque muitos estados relataram baixa demanda pelas vacinas entre o público prioritário. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, cerca de 4 mil servidores da saúde que podiam resolveram não tomar a vacina contra a Covid-19. Essas novas recomendações foram firmadas na mais recente reunião do Comitê Tripartite e foram disponibilizadas em nota técnica do Programa Nacional de Imunização. A ampliação da campanha de vacinação não tem data exata, mas deve ocorrer conforme o Ministério da Saúde distribuir novas doses de vacina. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Vamos saber agora as informações e números de vacinação no Brasil contra a Covid-19. Nos primeiros 132 dias de campanha, do dia 17 de janeiro até hoje, 28 de maio, o Brasil aplicou 67.286.640 doses, segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal.
A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, entregou hoje mais 5.900.000 doses de vacina da Oxford contra a Covid-19 ao Programa Nacional de Imunizações. Outras 600.000 unidades estão previstas para serem repassadas na segunda-feira. As vacinas já estão sendo distribuídas aos estados e municípios do país. E a Anvisa autorizou as novas condições de armazenamento para a vacina da Pfizer, já aprovadas em agências dos Estados Unidos e Europa. A mudança contribui para a ampliação da distribuição da vacina em todo o país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o armazenamento da vacina da Pfizer em temperatura entre 2 e 8 graus por até 31 dias. A orientação anterior era de 5 dias. Para autorizar as novas condições, a equipe técnica da Anvisa avaliou os estudos de estabilidade apresentados pelo laboratório desenvolvedor da vacina. As pesquisas de estabilidade servem para definir por quanto tempo e em quais condições a vacina mantém suas características sem alteração. As agências reguladoras dos Estados Unidos e da Europa já tinham estendido o tempo de armazenamento do imunizante para 1 mês. A nova recomendação contribui para a ampliação da distribuição da vacina em todo o país. O Ministério da Saúde também autorizou estados a repassarem a vacina da Pfizer para outros municípios. A aplicação estava restrita somente às capitais, que atendiam às condições de armazenamento em baixas temperaturas. Seguimos com o ranking de imunização no mundo. Até agora, de acordo com a Universidade de Oxford, mais de 1 bilhão e 810 milhões de doses de vacinas anti-Covid já foram aplicadas. A líder China avança com rapidez e supera os 584 milhões de doses aplicadas. Em seguida, os Estados Unidos. Você está vendo imagens do vacinômetro, mas agora sim você vai ver imagens dos Estados Unidos. O vacinômetro, daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre ele. Olha só, Estados Unidos ultrapassam os 290 milhões e meio. Na terceira posição, com mais de 201 milhões, está a Índia. O Brasil segue na quarta colocação e hoje rompe os 67 milhões de doses aplicadas. E fechando o ranking dos 5 mais, o Reino Unido, que supera a marca de 62 milhões e meio de doses até agora. Mais 2.371 vidas foram perdidas para a Covid-19 no Brasil nas últimas 24 horas. E quase 49.800 novos casos foram registrados no mesmo período, de acordo com o Ministério da Saúde. O mundo ultrapassou a marca dos 169.197.000 pessoas contaminadas pela Covid-19 e 3.517.292 vítimas fatais. Os Estados Unidos, país mais afetado pela doença, somam 33.235.632 casos e um total de 593.870 mortes. A Índia é o segundo país mais afetado por contaminação e até o momento tem mais de 27.555.457 pessoas contaminadas pelo coronavírus. O Brasil beira a marca dos 16.392.000 pessoas que testaram positivo e 459.045 que não resistiram. A França tem 5.708.349 casos registrados da doença. E a Turquia contabiliza mais de 5.228.000 diagnósticos até esta sexta-feira. Magnatas do setor imobiliário de Hong Kong anunciaram hoje o primeiro prêmio de um sorteio que busca encorajar as pessoas a se vacinarem contra a Covid-19. Um apartamento no valor de $1.400.000. Os outros sorteados poderão receber prêmios de mais de $12.000. A população de Hong Kong, relutante a se vacinar contra o novo coronavírus, ganhou 1 milhão de motivos para levantar a manga da camisa e preparar o braço. Magnatas do setor imobiliário decidiram sortear um apartamento no valor de $1.400.000 para quem tomar a vacina. O felizardo vai ganhar um imóvel de 1 quarto no território que tem o metro quadrado mais caro do mundo. Além disso, o sorteio inclui outros prêmios, como 20 lotes de $100.000 de Hong Kong, equivalente a $12.800 americanos, na forma de voucher pré-pago ou cartão de crédito.
Poderão participar do sorteio todos os residentes com 18 anos ou mais, inclusive com visto de trabalho, que receberam 2 doses da vacina contra a Covid-19. Apenas aqueles com status de residente permanente podem ganhar o primeiro prêmio, um apartamento de cerca de 40 metros quadrados. Será que o incentivo vai surtir o efeito desejado? Com certeza, porque sinto que as pessoas de Hong Kong são muito movidas por dinheiro. É uma maneira muito boa de fazer as pessoas se vacinarem. Hong Kong já tem vacinas suficientes para toda a sua população de 7 milhões e 500 mil pessoas, mas muitos estão relutantes e apenas 20% dos habitantes receberam a primeira dose até agora. E o Brasil é o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo e durante a pandemia a procura por esse tipo de procedimento estético teve um aumento de quase 50% nos 4 primeiros meses de 2021. E um dos estímulos para os pacientes realizarem as cirurgias neste momento é que com mais tempo em casa fica mais fácil cuidar do pós-operatório. Nem mesmo a pandemia impediu que a Cristiane fizesse as mudanças tão desejadas no corpo. Recentemente, ela passou por 3 procedimentos: lipoescultura, abdominoplastia e o implante de próteses de silicone. Tenho 3 filhos e depois do terceiro, né, a pele fica sobrando, e a autoestima não fica tão legal. E eu queria melhorar, né? Eu não conseguia me olhar no espelho e eu queria melhorar isso. Porque veio a pandemia e como eu estaria em casa, estava todo mundo em casa, na realidade, eu teria também à disposição pessoas que cuidassem de mim, né? Ficaria tudo mais fácil, né? Você trabalha no computador, você tem acabado tendo tudo ali propício para uma recuperação mais saudável, né? Assim como a Cristiane, muitos pacientes aproveitaram esse momento para realizar a tão sonhada cirurgia plástica. Para se ter uma ideia, só no começo desse ano houve um aumento de quase 50% na procura em comparação com o mesmo período do ano passado. E a justificativa foi justamente a possibilidade de se recuperar do procedimento durante o isolamento social. Conversamos com colegas, inclusive outros cirurgiões ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos, eles observaram isso também, e acreditamos que seja por conta do home office. Um impedimento para a cirurgia, às vezes, é o trabalho da paciente, às vezes ela vai dirigindo para o trabalho, ou o trabalho dela era algo que envolvia, por exemplo, uma paciente que vai operar as mamas, é um impedimento, às vezes, os movimentos com os braços, às vezes ela pegar um pouco de peso, tem que ter um resguardo aí no pós-operatório. Então, o home office veio para facilitar essa recuperação pós-operatória. Casos específicos, por exemplo, pacientes que às vezes pegavam aquele dinheiro, aquela economia para viajar, então tudo fechado, muitas vezes aproveitaram aí esse momento para fazer a sua tão sonhada cirurgia. E algumas pacientes, inclusive no meu consultório, relataram que às vezes ela não quer que os outros fiquem sabendo que ela operou, fez uma cirurgia plástica por motivos pessoais. Então, por exemplo, uma rinoplastia, que é algo que é difícil esconder, né? Está no centro do rosto. Então, as pacientes aproveitaram, às vezes, esse momento mais em casa, mais reclusa, e optou por operar. A maioria dos procedimentos cirúrgicos foi realizada em mulheres com idade entre 35 a 50 anos. De acordo com este cirurgião plástico, existem os preferidos e mais procurados por elas. Lipoaspiração, abdominoplastia e as mamoplastias. Realmente elas já são as cirurgias mais procuradas e realmente aumentaram ainda mais nesse período de pandemia, como eu disse, por conta principalmente de estar em casa, né? Pelo jeito, a pandemia despertou a vaidade em muitas mulheres. Além das cirurgias plásticas, também houve um aumento dos procedimentos estéticos, principalmente os faciais. Um dos queridinhos do momento são as injeções de toxina botulínica, que amenizam as linhas de expressão e as rugas profundas. O Botox é o nosso queridinho, então ele sempre esteve em alta, mas aumentou bastante a procura pelos fiozinhos de sustentação. As pessoas têm começado a perceber uma queda facial, então começaram a procurar um procedimento de maior contorno. E, além disso, ele acaba estimulando o colágeno. Então, ele é um tratamento e tem tido uma procura bem grande aqui com a gente. Você acha que até pelo uso da máscara, você falou aí, né, o home office, as pessoas se visualizaram
Também o uso da máscara, né? Os nossos olhos, nossa testa ficaram mais evidenciados, as pessoas começaram a se importar com isso. Exatamente. A região dos olhos, a valorização do olhar está super em alta, porque é o que a gente acaba mostrando mais mesmo por conta do uso da máscara. Então, o arqueamento da sobrancelha para valorizar bastante o olhar, a gente consegue fazer com o botox ali também. Dá para colocar até mesmo os fiozinhos com garra para fazer esse arqueamento, então está bem procurado. E veja a seguir, o governo realiza campanha para localizar pessoas desaparecidas. E você vai ver também, 4 milhões de pessoas ainda não enviaram a declaração do imposto de renda. A Receita Federal recebeu até hoje pouco mais de 27 milhões e meio de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2021. Mais de 4 milhões de brasileiros ainda não enviaram as declarações. Fique atento porque o prazo de entrega termina na segunda-feira. A expectativa é de que cerca de 32 milhões de documentos sejam entregues. Quem perder o prazo estará sujeito ao pagamento de multa, que pode chegar a 20% do imposto devido. A Receita alerta para que os contribuintes não deixem a entrega para a última hora. O sistema de recepção de declarações funciona 20 horas por dia e fica indisponível entre 1 e 5 da manhã. A inflação do aluguel teve forte aumento em maio. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, em 12 meses, o índice acumula mais de 30% de alta. O Índice Geral de Preços Mercado, responsável pelo reajuste da maioria dos contratos de aluguel vigentes no Brasil, subiu 4,10% em maio. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a alta mensal registrou uma grande aceleração em relação ao avanço de 1,51% de abril. No acumulado dos últimos 12 meses, o indicador teve crescimento de 37,04%. Esse percentual deve ser usado para reajustar as locações com vencimento em junho. Isso significa que os inquilinos que pagam um aluguel de R$1.000 podem ter que desembolsar mais R$370 todos os meses, se não conseguirem negociar com o proprietário. Em maio do ano passado, o índice havia subido 0,28%. E acumulava alta de 6,51% em 12 meses. De acordo com a FGV, os preços de commodities importantes como o minério de ferro, a cana-de-açúcar e o milho subiram e voltaram a pressionar a inflação ao produtor, o que impacta diretamente no cálculo do IGPM. Os trabalhadores com contrato suspenso ou jornada reduzida por causa da nova onda da pandemia de Covid-19 começaram a receber hoje o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, conhecido como BEM. Válido por até 120 dias, o programa oferece uma parcela do seguro-desemprego em troca da redução do salário ou da suspensão do contrato. A Caixa Econômica Federal paga hoje a segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos em novembro. O saque para este grupo estará disponível a partir do dia 16 de junho. Também recebem hoje os beneficiários que fazem parte do Bolsa Família e que possuem um número de identificação social UNIS com final 9. No mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta sexta-feira, dando sequência à desvalorização registrada ontem e acumulou queda na semana. A moeda norte-americana caiu 0,82% e encerrou o dia cotada a R$ 5,212 na venda. Através do Ministério da Justiça e Segurança Pública e outros ministérios parceiros, o governo federal realiza campanha para localizar pessoas desaparecidas. Por meio da doação de DNA, histórias de famílias separadas podem ter um final feliz. O senhor Raimundo Pereira da Silva busca as filhas que não vê há 48 anos. Ele se separou da mãe das meninas e daí o contato foi perdido. As 3 nasceram em Uruçuí, no interior do Piauí. O senhor Raimundo continua vivendo no estado e acredita que as filhas estão no Rio de Janeiro. Em agosto, ele completa 100 anos e gostaria de ganhar de presente o reencontro com a família perdida. Gente, esse é meu pai, ele está com 99 anos. Ele é natural de Passagem Franca, no Maranhão. Ele se casou com a mulher há muitos anos atrás, teve 2 filhas e tinha uma filha de criação que se chama Marli Moreira Cavalcante. As 2 filhas, as outras se chamam Maria Aparecida e a outra Maria de Lourdes.
que foram embora morar com as tias delas no Rio de Janeiro, e ainda criança ainda. A tia dela se chama, como é o nome dela, meu pai? Cecília. Se chama Cecília, a tia dela. Eu sou Raimundo Pereira da Silva. Aí eu quero saber a notícia da Marli Moreira Cavalcante, que levou as duas meninas para lá, para casa da Cecília. A Cecília é a tia dela. Aí eu quero saber se nós estão vivos. Se tiver alguém delas vivo, elas me avisar para cá. Eu quero saber. Segundo o Ministério da Justiça, cerca de 80 mil pessoas desaparecem todos os anos no Brasil. Parte delas saem de casa voluntariamente e não voltam mais. É uma frase que nos marca muito. Eles falam que eles vivem esse luto diariamente. O luto de todo dia ter a esperança de reencontrar o seu ente querido e não ter uma resposta. Os restos mortais de mais de 3 mil pessoas estão cadastrados no Banco Nacional de Perfis Genéticos, mas os familiares nunca foram encontrados. O Banco Nacional de Perfis Genéticos existe desde 2013 e é coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que agora realiza campanha para encontrar pessoas desaparecidas. O Banco de Localização de Pessoas Desaparecidas, ele contém o perfil genético de pessoas não identificadas. Em sua grande maioria, são restos mortais não identificados, ou seja, pessoas que vieram a óbito, ossadas que são encontradas, para o qual não se tem uma identidade. Então, o material genético desse indivíduo que não é identificado, ele é coletado, processado e inserido no banco. Há também uma pequena quantidade de material genético de pessoas vivas não identificadas, pessoas em asilo ou com algum tipo de doença neurodegenerativa, que não tem mais memória, não se sabe a identidade dessas pessoas ou moradores de rua. Então, o confronto do DNA dos familiares pode eventualmente trazer um resultado positivo. A rede integrada de banco de perfis genéticos conta com 20 laboratórios estaduais e um no DF, além da unidade da Polícia Federal. Mas a campanha está sendo realizada em todo o país. Também podem levar aparelhos, itens pessoais do desaparecido. O dente de leite, às vezes os pais guardam essas lembranças, a escova de dente, pente, aparelho de barbear. Então, os próprios itens pessoais da pessoa desaparecida também servem como material para extração do perfil genético. Além do engajamento da polícia nos estados, o Ministério da Justiça conta com a parceria de outras pastas que compõem o Comitê Gestor da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos coordena o comitê em parceria com a Justiça. Também fazem parte os Ministérios da Saúde e da Cidadania. O objetivo é que a campanha seja ampliada e ajude a solucionar desaparecimentos e reunir famílias separadas há décadas. A campanha, inclusive, pode abarcar comunidades internacionais. Existem, por exemplo, comunidades em Israel de crianças brasileiras que foram adotadas ilegalmente na década de 80 e que hoje buscam seus familiares aqui no Brasil. Então, eventualmente, a ideia é expandir essa campanha, expandir essa coleta para pessoas vivas, pessoas que estão em asilos, em hospitais, ou mesmo, como eu falei, essas comunidades no exterior de crianças brasileiras que hoje buscam os seus pais aqui no Brasil. O banco genético também armazena o DNA de criminosos e ajuda a solucionar investigações, como em casos de crimes sexuais. Mas os bancos de desaparecidos e de criminosos não se misturam por questões legais. No site do Ministério da Justiça, há uma página dedicada à campanha de desaparecidos, que conta com um mapa de todos os locais onde as coletas podem ser realizadas, além de outras informações sobre a campanha. E daqui a pouco vamos conhecer um pouco mais sobre um prato que faz sucesso em todo o mundo. E ainda, Japão prorroga estado de emergência contra a Covid-19 em Tóquio. E o Japão, enquanto decide sobre a presença de público local nos Jogos Olímpicos, prorrogou nesta sexta-feira as medidas restritivas como forma de conter a propagação da Covid-19.
O governo japonês prorrogou mais uma vez o estado de emergência sanitária no país até o dia 20 de junho. A decisão coloca Tóquio e outras 9 províncias em restrição até pouco antes do início dos Jogos Olímpicos, previstos para começarem dia 23 de julho. O primeiro-ministro do país informou que o número de casos de contaminação pelo novo coronavírus vem baixando, mas classificou a situação como incerta. A organização dos Jogos Olímpicos anunciou no mesmo dia que vai aguardar a suspensão da medida para decidir sobre a presença do público local durante o evento. Os comitês olímpicos nacionais se comprometeram fortemente em garantir uma competição segura e serena, indo além das regras estabelecidas. Isso inclui realizar mais testes na saída dos territórios do que normalmente recomendado. Torcedores procedentes do exterior seguem impedidos de acessarem os locais dos jogos. O governo japonês tem sido criticado pela lentidão na campanha de vacinação e pela insistência em manter as Olimpíadas. Apesar das preocupações, o novo coronavírus afetou o Japão com menos força que outros países. O arquipélago registra 12.500 mortes por Covid-19. Hoje, 28 de maio, é Dia Mundial do Hambúrguer, um prato que faz sucesso em todos os cantos do planeta. E com a pandemia, muitas hamburguerias foram se reinventando, principalmente no sistema delivery. E mesmo com restrições é possível saborear essa delícia. Confira a reportagem de Carol Oliveira e Wesley Weber, que vai fazer a gente passar muita vontade agora. Antes de começar essa matéria, tenta imaginar o cheiro ao ouvir esse barulho. Sim, nós vamos falar sobre hambúrguer. E hoje é o dia dele, sabia? Este especialista em carne explica que o segredo de um bom hambúrguer está no preparo. Em seu estabelecimento, um dos diferenciais está no tipo de carne. Esta máquina, por exemplo, utilizada no setor de produção da casa, tem capacidade de fazer 700 hambúrgueres por hora. O blend é uma mistura de carne com gordura. A gente trabalha só com carne Angus, é um gado selecionado. A gente só trabalha com carne de primeira para fazer nossos hambúrgueres. A gente faz de ponta de peito, de costela, de coxão mole. A gente faz nosso blend bem feitinho, bem temperado. A gente tem uma pessoa responsável só pela essa fabricação de hambúrguer. E os nossos preparos, né, para montagem de lanche. É tudo feito na casa, eu não compro nada industrial. Então a gente faz a maionese aqui, a gente faz o bacon aqui, a gente faz tudo aqui. Ao que tudo indica, esse prato foi criado em Hamburgo, na Alemanha. Tá aí o nome hambúrguer. Mas ele ficou realmente famoso nos Estados Unidos, no boom do fast food. O fato é que o hambúrguer é um prato simples, barato e composto basicamente por 4 ingredientes: pão, hambúrguer, molho e o acompanhamento que o cliente desejar. O empresário, que já atuava no setor da alimentação, apostou nesse ramo de hambúrguer no ano passado, em plena pandemia do novo coronavírus. E apesar de todas as restrições e cuidados que o momento atual pede, o serviço de delivery não para. O hambúrguer ele é bem democrático, muita gente gosta, ele é prático, rápido, a gente preza muito por uma entrega rápida. E isso é possível no hambúrguer, principalmente no smash, que é um hambúrguer mais fino, então você consegue fazer ele uma produção mais rápida e entregar com agilidade igual a gente preza. 90% é delivery, né? Com a pandemia isso acentuou, a gente melhorou ainda os nossos processos e está conseguindo entregar ainda mais rápido, mesmo com um volume muito maior. Seja frito ou grelhado, simples ou duplo, sem falar daquele queijo derretendo, bacon sequinho e a tradicional batata frita. Não dá para negar que essa combinação é de conquistar o paladar. Então, nesta sexta-feira, o cardápio do dia tem que ser um super hambúrguer. Aproveita que hoje está liberado e você pode comer sem culpa. E agora um momento de reflexão. Na live com o missionário, o reverendo João Machado fala sobre Simão e André, que mostraram a sua fé quando atenderam ao chamado de Jesus e largaram as suas redes para trabalhar como pescadores de homens. Está no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Para
esses 2 discípulos de Jesus, para Simão e André, eles precisaram de usar a sua fé para obedecer a Jesus. E quantos de nós precisamos diariamente usar a nossa fé para obedecer? Nós sabemos a história deles, nós sabemos que depois eles foram grandes homens que escreveram cartas, escreveram os testemunhos de Jesus, acompanharam e viram grandes coisas, operaram milagres, foram pessoas que cumpriram seu chamado aqui na terra. Porém, para que eles alcançassem isso, o objetivo, eles precisaram antes obedecer. E sem sombra de dúvida, passaram ali dúvidas na sua mente. Eles com certeza sentiram aquele friozinho no estômago, aquele um pouquinho de medo. Mas eles lançaram isso para fora. E de um versículo para o outro, eles simplesmente largaram as redes e foram atrás de Jesus. E isso é uma mensagem muito forte para mim e para você também que está me assistindo. Jesus, meu amado e minha amada, está te chamando para fazer algo. Jesus, ele está te instruindo o que você deve fazer, te mostrando o caminho pelo qual você deve andar. Porém, quantos de nós estamos dando um passo para trás e com medo de seguir? Porque às vezes pode parecer para nós como pareceu para eles. Um homem simplesmente apareceu e disse: siga-me, eu vou te tornar um pescador de homem. Essas palavras podem às vezes assustar. Sim, pode parecer algo que vai ser difícil. Mas se nós obedecermos, se nós seguirmos, se nós tivermos e colocarmos fé na obediência, vai acontecer, meu amado e minha amada, comigo, com você, com qualquer pessoa que decidir obedecer ao Senhor Jesus, o que aconteceu com esses homens. É necessário a fé para obedecer, mas também é necessário somente uma ação. Para você que está me ouvindo hoje, para você que está assistindo essa live, ou está ouvindo ela, onde você estiver, hoje Deus está te chamando, está te dando uma oportunidade. E se você obedecer, você pode, meu amado, minha amada, ser vitorioso, alcançar aquilo que Deus tem para você. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.